Essas áreas elas foram escolhidas em função dessas características de uso e cobertura, mas também de exposição. Então, a gente pensou, claro, né, em áreas em que a gente tinha menor cobertura vegetal, em áreas em que a gente tinha mais densidade de construção, mas, sobretudo, a gente pensou também em áreas em que a gente pudesse identificar temperaturas e registrar esses dados em grandes escolas públicas e privadas, hospitais, grandes mercados populares, vias em que a gente tem grandes aglomerações de pessoas, né? Porque para a gente, óbvio, é importante entender essa variação de temperatura dentro da cidade, mas principalmente entender como que as pessoas estão expostas a essas temperaturas, que afinal de contas, né, nós vamos ser, já somos os maiores impactados, né, por esse cenário combinado de mudanças climáticas e características intra-urbanas. Então, a gente selecionou pontos e, a partir desses pontos, a gente desenhou rotas. Foram 19 rotas que a gente percorreu nesse dia típico de verão, que foi dia 27 de janeiro, com veículos, né? A gente poderia ter feito de bicicleta, mas como o nosso recorte era um recorte amplo, né? Era um recorte mais do município do Rio de Janeiro, a gente precisou fazer esse monitoramento episódico, né? Usando veículos. Então, a gente selecionou, ele teve apoio da prefeitura com relação aos veículos, a gente conseguiu aí 19 veículos, e nesses veículos a gente acoplou os nossos sensores, né? Que são esses sensores que identificam temperatura, e tem o GPS também de alta resolução e que registrava as temperaturas em escalas de segundos, né? Então, esses carros eles percorreram essas 19 rotas desenhadas a partir desses critérios em 3 horários diferentes durante esse dia típico. Foram 6 às 7 da manhã, né? 2 às 3 da tarde, 7 às 8 da noite. E aí, a partir desses dados, a gente conseguiu, né, identificar de que maneira as temperaturas elas se apresentam mais elevadas e menos elevadas em alguns espaços, tentando pensar por quê, né, e como que essas características elas eventualmente variam ao longo do dia ou não, né, e quais são as áreas mais insalubres do ponto de vista térmico médio, né, durante um dia típico de verão. Então, foi exatamente essa metodologia que a gente usou, né, para fazer esse monitoramento episódico, né, do Observatório do Calor. Então, agora a gente já produziu o primeiro relatório e estamos na fase de relacionamento desses dados, articulação com outras variáveis intra-urbanas, né, para tentar trazer explicações mais robustas sobre o porquê esse calor ele tá situado em algumas áreas, né, concentrado em legal, áreas. é isso que eu ia te perguntar, em que momento vocês estão? Quer dizer, vocês já tabularam, agora vocês estão fazendo os cruzamentos para entender o resultado, né? Mas, exato. pelo que vocês já têm até agora, Núbia, já dá para dizer algumas coisas, né? Dá. Que, aliás, essa questão da cobertura vegetal já era sabido, foi comprovada, é isso? Exatamente, Tânia, exatamente. Assim, não é exatamente uma novidade a gente saber que a ausência de cobertura vegetal expressiva ela vai acarretar em temperaturas mais elevadas, né? E aí, quando a gente fala de cobertura vegetal, acho que é muito importante, eu fico muito feliz que a Prefeitura Municipal do Rio esteja começando a levar isso em consideração, que a gente não está falando de qualquer cobertura vegetal, a gente não precisa ou não pode falar necessariamente do plantio, por exemplo, de palmeiras, né? A gente precisa de cobertura vegetal que, de fato, atue no arrefecimento dessas temperaturas e na melhoria da qualidade urbana ambiental da cidade. Então, a Zona Norte, não né, como a gente... Não? De maneira, em termos de temperatura intra-urbana, não, né? A gente fez um monitoramento, uma das rotas que a gente... expressiva, não. Né? Não. A gente precisa de árvores mais frondosas, que propiciem maior sombreamento nessas ruas. É o que é um desafio, na verdade, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade, né? E aí eu falo não só a nível de gestão pública, mas a gente que é morador do Rio de Janeiro, né, tem uma certa dificuldade em lidar com algumas espécies arbóreas, né? Também é uma questão cultural para a gente, né? Claro, mas essa dificuldade está associada a uma questão cultural e também a segurança em algumas áreas. Mas, sem dúvida alguma, a ausência de cobertura vegetal ela foi um aspecto